Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Geovan Oliveira, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar conosco, que é Do Poder de Investigação das Comissões Parlamentares de Inquérito, Evolução Histórica, Garantias Individuais, Limitações e Análise Prática. Primeiramente, Giovan, seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, Cida. Obrigado por esse momento. Por aqui tudo tranquilo. Coisa boa, perfeito. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é o Giovan, o que, que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bem, Cida, eu sou advogado, né? Trabalho em São Paulo, moro em Campinas, né? São Paulo, estado de São Paulo, no escritório em Valinhos, cidade aqui do interior, região metropolitana de Campinas, né? Sou advogado desde 2016, tenho uma atuação bem clara e evidente nas áreas do direito empresarial e também do direito público, né? Sou especialista em direito empresarial, tenho especialização também em direito público, tenho MBA em gestão de pessoas e recentemente finalizei mais uma pós-graduação em direito tributário e planejamento fiscal, né, sempre tentando atrelar ali os meus conhecimentos ao dia a dia dos meus clientes, né, que são na grande parte deles empresários, né, empresas de pequeno e médio porte que buscam sempre aí a nossa atuação para sanear questões que envolvem risco evidente e claro de diversas situações do cotidiano, né, da vida do empresário aqui no Brasil, que não é nada fácil, né. Eu tenho uma atuação também dentro da nossa OAB, aqui no município de Valinhos, né? Sou presidente de uma comissão de acompanhamento legislativo. Basicamente, eu estou ali inserido nas rotinas da Câmara de Vereadores dessa cidade, né? E através disso tenho colocado em prática também conhecimentos, né, que adquiri na produção desse trabalho que eu publiquei através da editora, né? Que é um tema muito similar e correlato ao que eu vejo no dia a dia do acompanhamento legislativo aqui na cidade, né? Então, assim, de forma bem resumida, esse é o Geovan advogado e autor desse texto que publiquei com vocês. Agora que a gente te conhece um pouco mais e também conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Ah, muito bacana. Eu já tinha o intuito de formalizar, né, uma publicação de um material há um certo tempo e fiz algumas buscas em alguns sistemas de busca, né, sobre empresas que trabalhavam com publicações editoras conhecidas, né, que tinham facilidade em compreender o trabalho como o meu e transformar em publicação, e encontrei, né, dentre algumas, a editora, a Diálogo Freiriano foi a que me interessou, né, pela modalidade a forma de trabalhar e aquela certeza que eu tive quando fui conhecer o material deles de que seria algo que completaria, né, e conseguiria entregar o que eu esperava, que era uma sucessão, né, de situações que pudessem trazer uma obra muito familiar para quem conseguisse ter acesso, né, e de certa forma bem planejada, né, e bem coesa para aqueles, né, que têm o intuito em aprender um pouco mais sobre essa estrutura do legislativo. Perfeito, eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Giovan para que vocês também possam acompanhar aqui conosco, que é Do Poder de Investigação das Comissões Parlamentares de Inquérito, Evolução Histórica, Garantias Individuais, Limitações e Análise Prática. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, se você se interessou pela obra do Giovan, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter acesso a ele.
Agora, vamos falar de fato, então, sobre a obra. Queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, do teu processo de pesquisa, da tua motivação para escrever sobre o assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Muito bom. Política sempre foi algo muito corriqueiro, né, no dia a dia da minha casa desde criança, assim. E eu sempre, independente da minha graduação, tive inserido em contextos que envolvem o conhecimento da área, né, seja executivo, legislativo, né, mas sempre atrelado a discussões em casa, né, era assunto da mesa de jantar, eu diria. E durante a graduação, né, eu senti a necessidade de escrever sobre algum tema. O poder de investigação das comissões era uma coisa que já atraía olhares, né, porque é uma questão muito complexa, mas ao mesmo tempo muito corriqueira, né, na nossa rotina aqui como legislativo, né, eu fazendo parte hoje como presidente de uma comissão, mas é muito habitual que a gente consiga ver ali que qualquer tema no Brasil se transforma num debate, num embate através do poder legislativo, né? E esse embate acontece através das CPIs, né? Então, motivado por isso, né? Pelo que eu já ouvia, falava e discutia em casa, iniciei esse trabalho, né? Escrevi a minha monografia nesse tema, escrevi um artigo, apresentei um simpósio, um material também sobre essa temática, né? E deixei ali guardado por um certo tempo o texto e falei, olha, um dia isso aqui vai se transformar numa coisa um pouco maior, né? Vou pegar um tema que ele é tão evidente, mas na literatura científica ele é tão escasso e vou contribuir um pouco, né, para essa pesquisa, vou colocar um pouco do que eu coletei de diversos autores e do que eu tenho de conhecimento acumulado também, para transferir isso, né, para outras pessoas e outros interessados. Então foi assim que surgiu esse material, né? Foi com o intuito de somar um pouco para a academia, né? E poder ali contribuir de alguma forma para um estudo que é muito necessário, né? Seja para o jurista, seja para aquele que quer compreender simplesmente o país que ele vive, né? E o porquê que algumas decisões são tomadas, porquê que algumas coisas acontecem. Então foi essa a motivação, né? Esse texto ele ficou ali cerca de 10 anos aguardando uma oportunidade, até que eu tive esse insight influenciado por uma amiga, né, minha madrinha de casamento, a realizar uma publicação, eu seguindo ali a motivação que ela trouxe, eu optei em ir atrás de uma editora e transformar isso numa realidade. Foi assim que eu cheguei até aqui, cheguei até vocês e transformei esse estudo que estava engavetado em uma obra para auxiliar aí quem tem interesse em entender um pouco mais sobre o tema. Que bacana, eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro, do poder de investigação das comissões parlamentares de inquérito. E eu quero te pedir para falar um pouco mais sobre essa capa e que tu contasse para a gente como é que foi esse teu processo de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Cida, a equipe de vocês, ela é muito competente, né? Isso eu posso dizer. Eu conversando com alguns amigos que já têm obras publicadas, eu compreendo que eles demoraram um tempo bem extenso para conseguir realizar algumas coisas que eu fiz em cerca de 5, 6 dias, né? E eu que trabalho com um número razoável de pessoas, né, e tenho feito a gestão de alguns colegas, eu observo que para que a gente consiga ter essa facilidade de entrega, a gente precisa de ter uma equipe muito qualificada e está sempre muito bem alinhado com o que o nosso cliente tem como objetivo, né? O momento de configuração da capa, né, de criação da capa foi muito, muito tranquilo. Os profissionais que estavam me acompanhando, né, elas tentaram coletar através ali de um questionário o máximo de informação possível, cor,
tema, o que eu queria que tivesse na capa como mais relevante, né? A distribuição dos itens pelo material. Assim, e elas foram muito certeiras depois de receber o meu formulário preenchido ali com o que seria importante, né? Eu fiz alguns breves ajustes, né? Porque elas me entregaram duas possibilidades e eu fiz um híbrido, né? Uma junção entre as duas, porque assim, eram oportunidades muito boas e eu não podia deixar passar nenhum elemento de nenhuma das duas. Então eu tentei unificar e saiu essa capa belíssima que a gente tem nesse texto, nessa obra. A parte da diagramação também foi algo muito rápido, né? E muito é uma responsividade à minha solicitação, ou seja, eu peço, olha, faça essa modificação, coloque isso, troque aquilo, e o pessoal é muito solícito, eles respondiam de uma forma muito atenciosa, né? E a gente conseguiu chegar ali na diagramação quase no mesmo tempo que a gente conseguiu atingir ali o objetivo da capa, né? Eu, até mesmo com a nossa rotina, né, de trabalho, eu consegui encaixar ali os momentos de conversar com o pessoal, né, de dar uma atenção, e eles sempre muito compreendendo o que era a rotina de quem está publicando, né? E isso, sem sombra de dúvidas, é o que faz o trabalho chegar, né, a essa estrutura que tem hoje. O pessoal é muito competente o que tratou comigo. Que coisa boa, é bom ter essa devolutiva por parte do autor, que tu se sentiu acolhido, tu se sentiu bem atendido, que todas as tuas dúvidas, todas as etapas foram cumpridas de uma forma que tu se sentiu satisfeito. Isso é muito bom ter essa devolutiva por parte do autor. Antes da gente prosseguir para o final, eu só quero relembrar você que nos assiste, se você se interessou pela obra do Giovan, do poder de investigação das comissões parlamentares de inquérito, evolução histórica, garantias individuais, limitações e análise prática, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora sim, seguimos para o final. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram essa publicação. Para todos aqueles que têm a vontade, mas têm medo, né, ao mesmo tempo, eu digo que com a editora Freiriano ficou tudo mais simples. Eu confesso que eu tinha esse receio também, tinha muito medo de talvez não é aquilo que eu espero, talvez vai ser complexo demais, mas o pessoal que nos acompanha, eles são sempre muito solícitos, qualificados, e eles entendem a nossa rotina corrida de trabalho, né, principalmente. Então, eles conseguem direcionar o que a gente pode, deve, consegue fazer, até chegar no melhor texto possível. Então, para aquele que tem vontade, né, e tem o texto engavetado por 10 anos, como eu, busque uma editora, vá atrás, não é tão complexo quanto parece. Ele assim, não é fácil, mas o pessoal, a equipe, essa equipe consegue transformar algo que é tão trabalhoso em uma coisa simples e que a gente lida no dia a dia e consegue concretizar essa nossa vontade, né? Então, o recado não deixe a oportunidade de publicar passar, vá atrás da editora, encaixe dentro da sua rotina, isso é possível. Você consegue transformar isso numa realidade, você consegue realizar o seu sonho de ter uma obra publicada e não deixe essa oportunidade passar. Fica então o recado do Giovan para você que ainda não fez a tua publicação, não fica aí esperando esse momento certo chegar, porque muitas vezes você espera, e esse momento nunca chega. Publica, coloca o teu conhecimento para circular, porque publicar abre muitas portas. Giovan, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigado, Cida. Obrigado a todos.
E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigada e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.